Ibovespa na máxima histórica. E agora, o que eu devo fazer? Eu devo continuar aportando? Eu devo ser mais conservador e talvez acumular um pouco mais de caixa? Enfim, esse vídeo eu quis trazer especialmente para ajudar aquelas pessoas que estão se sentindo um pouco perdidas, pois afinal de contas a gente está numa alta histórica do Ibovespa. Então eu quis trazer essa análise não como uma recomendação de investimentos, porque não é esse o propósito, mas sim como uma análise embasada em dados e bastante fundamento, que é o que eu pretendo trazer com esse vídeo de hoje. O que a gente vai ver hoje, então, é uma análise da performance do Ibovespa em 2023. A gente vai ter alguns insights e dados macroeconômicos para a gente ter uma ideia de como essa performance do Ibovespa foi. Quero trazer também o índice preço sobre lucro para mostrar algumas características importantes, até para a gente comparar com a média histórica. E depois eu queria dar uma reforçada de como tem funcionado a composição atual da carteira do Ibovespa. Inclusive, eu até pretendo fazer um novo vídeo especificamente sobre esse assunto, mas no momento eu gostaria de dar um overview de como está esse índice no momento. Por fim, queria falar sobre a inflação versus taxa Selic. Afinal de contas, estamos num momento bom ainda aqui no Brasil. E por fim, se há ativos bons para reinvestir nesse momento. Bom, aqui no TradingView a gente consegue ver a performance do Ibovespa nesse último ano de 2023. O Ibovespa fechou em 22,28% de alta. Foi interessante porque nós começamos no ano numa leve queda e por fim, em março, foi uma queda bem significativa, indo para perto de 98 mil pontos. A partir de março, desde então, o Ibovespa foi pegando tração até chegar aos 134 mil pontos no final do ano, tá? O que é um desempenho bem interessante. Essa matéria do Invest News menciona, que essa alta de 22% frente aos 4,69 no ano de 2022. Então foi um aumento bem significativo ano contra ano. E o principal motivo por essa queda ali no período de março foi a questão da política econômica, então, do novo governo Lula, e os dos conflitos do presidente e sua equipe do Banco Central. O principal avanço para reduzir esses riscos naquele momento foi a questão do arcabouço fiscal e reforma tributária, que sim reduziram o risco de mercado, assim como também a expectativa na redução das taxas de juros nos Estados Unidos. Outra parte interessante que a gente analisa, segundo o analista Fernando Siqueira, da Guide, eles estão com um target de 155 mil pontos, para o Ibovespa em 2024, e a alta deve vir tanto dos lucros quanto do aumento da relação do preço-lucro, algo que normalmente ocorre quando os juros estão em queda. Aqui tem outra matéria do Veja Mercado, que fala principalmente que o Ibovespa ficou em 11º lugar entre as 40 bolsas globais de 2023. Aqui tem uma lista que eles mostram, então aqui está o Ibovespa, o Brasil. O primeiro lugar ficou com a Rússia, em 43% de alta, seguido dos Estados Unidos em 42%. Conforme eu comentei no início do vídeo, a gente estaria analisando o histórico do preço sobre lucro do Ibovespa. Esse é um indicador bem interessante que tem no site aqui da Oceans 14, e basicamente ele é o histórico de todas as empresas listadas no site, e não apenas as empresas listadas no Ibovespa. E eu já explico para vocês por que disso, porque o Ibovespa atualmente tem 86 empresas apenas, tá? Então, não contempla todas as empresas que nós temos, e nesse gráfico aqui ele contempla. Como a gente pode ver, o preço sobre lucro atual no dia 28 de 12 de 2023 ficou em 7,99. Esse indicador ele foi bem baixo no ano de 2022, então quem conseguiu comprar no ano de 2022 empresas e também no início do ano de 2023 pegou empresas muito descontadas. E conforme a gente consegue ver, esse indicador, se a gente olhar ele geral, que nem está selecionado aqui, ele ainda aparenta estar abaixo da média. Porém, importante a gente salientar para essa análise aqui, ó. Se a gente excluir Petrobras e Vale desse indicador, o PL atual do Ibovespa já se encontra em 11,08. Isso representa a concentração que a gente tem dessas duas empresas no Ibovespa. E é isso que eu quero mostrar para vocês na sequência. Então, para a gente ver como o Ibovespa é composto, primeiro de tudo, o Ibovespa significa o principal indicador que a gente tem do desempenho das ações negociadas na B3. Então, reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. Essa é a definição pela própria B3. O que acontece é que a carteira do Ibovespa ela é reavaliada a cada 4 meses. Então, o índice é resultado de uma carteira teórica de ativos. E se a gente vê aqui na composição da carteira atualmente, tanto a Petrobras tem o ticker da empresa ordinária e da preferencial. Então, elas representam, se a gente for somar aqui ambas, mais de 11% de composição dentro do índice. E a Vale, que é a maior empresa, percentual dentro do Ibovespa, 14%. Ou seja, se a gente somar Petrobras e Vale, as duas representam 1/4 do índice Ibovespa, o que deixa o Ibovespa, de certa forma, bastante concentrado na hora da gente analisar
como o mercado brasileiro está performando. Então é por isso que é interessante a gente analisar esse preço sobre lucro, excluindo a Petrobras e a Vale, para a gente ter uma análise se, ok, como é que está o desempenho da bolsa. Porque conforme a gente consegue ver aqui, agora o preço sobre lucro já está em 11. Então significa que talvez a bolsa não esteja precificada de forma tão barata que nem ela estava anteriormente, com essa máxima histórica. Um dado interessante para a gente avaliar é que o Brasil atualmente possui um dos maiores juros reais no período que esse vídeo está sendo gravado. Atualmente a nossa taxa Selic está em 11,75 e a inflação 4,68, o que dá um juro real para o Brasil de 6,75, deixando apenas o país atrás da Rússia no quesito de maior juro real do mundo. Quando o Brasil estava com 13,75, o Brasil estava no top 1, era o país que mais pagava juros reais, todas as economias. E outro fator interessante, o Brasil aumentou na categoria de riscos, tá? E aí aqui embaixo a gente consegue ver essa tabela, saindo de BB- para BB, justamente por conta do panorama macroeconômico e as medidas que o país tem tomado, o que é muito positivo para a nossa economia. Quanto mais próximo de A o país estiver, mais confiável ele se torna. E o mais interessante disso tudo é que se a gente parar para pensar, o Ibovespa está numa máxima histórica. Porém, numa máxima histórica com os juros de um país, a taxa Selic alta, o que faz com que grande maioria dos investidores tenham uma certa opcionalidade para continuar na renda fixa, sendo que ela está pagando mais de 2 dígitos anuais. Ainda assim, o mercado está bem otimista com a performance das empresas brasileiras. Ou seja, se o governo continuar baixando a taxa Selic, a tendência é que a bolsa continue subindo. E conforme a gente tem aqui o relatório Focus, que é um relatório disponibilizado pelo Banco Central justamente com as expectativas de mercado, a gente vê que a Selic tem uma perspectiva para 2024 de estar aproximadamente a 9% e um IPCA de aproximadamente 3,93%. Isso representa que, conforme a taxa Selic for baixando, mais investidores vão procurar a renda variável para justamente ter mais retorno do que a taxa de juros atual do país. E esse acaba sendo um movimento bem interessante porque a gente percebe que o brasileiro investidor prefere a renda fixa justamente por não apresentar tanto risco quanto o mercado de ações. Porém, dessa vez a gente tem uma taxa de juros muito alta, a segunda maior do mundo, conforme a gente viu, e ainda assim os investidores estão preferindo continuar investindo na bolsa de valores, sendo que a bolsa está numa máxima histórica. É bem interessante, a gente pode ter eu tenho bastante otimismo para 2023 com essas projeções, mas ao mesmo tempo eu pretendo ser conservador nos meus investimentos nesse momento para não pegar ativos numa máxima histórica devido a uma euforia de mercado. Então, cuidado com os investimentos. Eu acredito que sim, o mercado tem muitas perspectivas positivas para 2024, porém é importante a gente ter ciência que ativos atuais podem apresentar um certo risco. E é por isso que eu elegi algumas empresas que eu acredito que são empresas boas e que estão com resultados bem legais para serem analisadas para 2024. A primeira empresa que eu vejo com muitos bons olhos é a BB Seguridade. É uma das grandes empresas do setor de seguros. Ela tem um preço sobre lucro atual de 8,79, o dividend yield que ela pagou é 10,25 e atualmente ela está numa cotação de 33 e eu acredito que um preço teto para ela seja bem legal entre até R$40, acredito que é bem justo pela performance que essa empresa entrega e o dividend yield projetado para ela para 2024 é acima de 10%, então acho que é uma empresa que está bem legal nesse setor que ela atua. O preço sobre lucro dela histórico, ele está no menor patamar registrado, justamente pelo lucro que a empresa vem entregando. Só passando aqui o dividend yield também, ele está num momento muito bom de pagamentos, onde lá em 2018 foi o último dividend yield acima de 2 dígitos, aí, acima de 10%. E se a gente analisar aqui, o lucro da empresa, ele continua em constante crescimento, tá? Então, teve ali uma queda bem significativa no ano de 2020, 2021 praticamente o mesmo lucro, um pouquinho acima, 2022 um aumento significativo e 2023, nos últimos trimestres que a gente tem aqui no site do Investidor 10,
teve um aumento bem significativo com um payout de 91%, o que fez com que a empresa ficasse com um dividend yield de aproximadamente 10% nessa análise. Então, uma empresa que eu acho muito legal para ficar de olho em 2024. A segunda empresa que eu acho muito legal para a gente analisar e manter no radar é a Irani. É uma empresa de papel e celulose que concorre principalmente com Klabin e Suzano. Tá? Então, ela é a menor dentre essas três, porém, nas métricas que ela possui, ela tem um PL extremamente baixo, uma cotação de 10,92 no atual momento. No último ano se valorizou 49% e paga um dividend yield de aproximadamente 7%. O preço sobre o lucro dessa empresa, ele se mantém média comparado com os últimos anos. O preço sobre o valor patrimonial da empresa também, ele está praticamente na média. E a questão do dividend yield que a empresa está pagando tem sido acima de 7% nos últimos 2 anos. Como a gente pode ver aqui também, a empresa teve uma eficiência operacional muito grande, onde ela tinha prejuízo em 2019 e logo possuiu lucros logo no ano de 2020 e desde então veio aumentando significativamente o seu lucro líquido. Então acredito que essa seja uma empresa bem legal de se manter no radar. E outra questão interessante da gente analisar é a relação de lucro versus a cotação da empresa, tá? Então, como a gente pode ver aqui, um lucro estrondosamente e a cotação parece não ter seguido. Então, pode ser um receio de mercado, pode ser que o mercado opte por Klabin e Suzano, mas a gente não pode negar que é uma empresa bem interessante nesse setor. Uma empresa que eu gostaria de manter no meu radar para esse ano de 2024 é a Copasa. É uma empresa do setor de saneamento, então digamos que ela seria uma empresa que concorre, entre aspas, com a Sanepar, apesar de que a Copasa é focada em Minas Gerais e a Sanepar no estado do Paraná, mas ambas são do mesmo setor. Então, como a gente pode ver aqui, a empresa está atualmente com uma cotação de 20,48%, um preço sobre lucro de 6 praticamente, um dividend yield de 14% nos últimos 4 trimestres e a variação nos últimos 12 meses foi de 53%. Ela saiu de uma cotação de 15 para finalizar o ano com 20. E esses são as rentabilidades da empresa nos últimos anos, como a gente pode ver, crescimento atrás de crescimento, bem significativo. Se analisarmos o PL da empresa, ela está num PL o mais baixo da sua história, tá? Aqui nos últimos 10 anos praticamente que nós temos. O preço sobre o valor patrimonial, ele está acima da média um pouco, porém não é um indicativo que a gente deve olhar separado. A empresa vem entregando margens líquidas muito sólidas, ou seja, no maior patamar que ela já teve. E claro, se a gente olhar o lucro, que é no final das contas a métrica principal da empresa, ela reportou um lucro bem significativo em 2020. Em 2021 esse lucro teve uma queda, porém, desde então, ela vem batendo os recordes aí, entregando bastante resultados, com um payout de 78% nesses últimos 12 meses que nós temos. Essas são as que eu teria como sugestão para ficar de olho. Novamente, não é uma recomendação de investimentos, são basicamente empresas que eu acredito que são boas e que trarão bons resultados em 2024, então se por acaso alguma delas não estava no teu radar, de repente, se tu achar que vale a pena, faça a tua própria análise e veja se vale a pena ou não investir nesses ativos. Entre no RI dessas empresas e estudar a fundo sobre essas empresas antes de investir o teu dinheiro. E basicamente era esse o vídeo. Eu acredito que eu me estendi mais do que eu gostaria, mas acredito que foi interessante para poder compartilhar com vocês um pouco da minha visão de entender que sim, o Ibovespa está num patamar de alta histórica e nós devemos ter cuidado nesse momento, porém é importante a gente ver que existem empresas que são boas e que o patamar é esperançoso para 2024. Claro que a gente não pode prever que vai ser só mil maravilhas, afinal de contas não é possível prever o patamar que o Ibovespa vai estar, mas eu acredito que sim, o mercado vai nos surpreender bastante nesse ano e eu espero poder contribuir com vocês e ajudar no investimento de vocês também com meus vídeos aqui no canal. Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.